O vereador Dailton Feuser disse estar desprestigiado dentro do partido e pede licença do cargo de presidente do PSDB de Criciúma. A Associação dos Municípios da Região Carbonífera tem novo presidente. Hélio César, prefeito de Siderópolis, estará à frente da entidade pelos próximos 2 anos. Novo texto da reforma da Previdência foi entregue com mudanças propostas pelo deputado Arthur Maia. Iniciou hoje ano letivo nos Centros de Educação Infantil da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. Ministério da Saúde divulgou relatório sobre os números de casos de febre amarela no Brasil. E no esporte, Tigre vai a São Caetano buscar empate e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. O presidente do PSDB de Criciúma, o vereador Dailton Feuser, pode ter deflagrado uma crise no Ninho Tucano. O parlamentar que diz estar desprestigiado pelo chefe do executivo, prefeito Clésio Salvaro, e por consequência, pediu licença do cargo de presidente da sigla. Confira. No início desta semana, o vereador Dailton Feuser pediu licença do cargo que ocupava na diretoria do seu partido, o PSDB. De acordo com o político, a decisão foi tomada para reforçar o seu compromisso com a comunidade. Nós pedimos o licenciamento por 90 dias, em virtude que a gente estava à frente da presidência e estava encontrando algumas dificuldades por nós morarmos em bairro onde a gente é muito cobrado, achando que, como a gente era presidente, poderia ter um acesso direto ao prefeito. E como esse acesso não estava havendo diretamente, então a gente achou melhor se licenciar para poder fazer um trabalho mais amplo, porque fomos eleitos para ser vereador pela cidade e precisamos nos dedicar mais à vereança. De acordo com o vereador, o pedido de afastamento da diretoria é temporário, mas em breve ele deixará definitivamente o cargo de presidente do PSDB em Criciúma. O nosso mandato era um mandato tampão de 1 ano, no qual acaba agora em abril, então a gente não volta mais à presidência, com o licenciamento de 90 dias a gente não volta à presidência e com isso nos dá mais liberdade para trabalhar naquilo que a gente foi eleito. Por causa de publicações feitas em redes sociais, chegou a ser levantada a possibilidade da decisão ter sido tomada em virtude de um desentendimento com o prefeito Clésio Salvaro, o que o vereador descarta. A respeito dessa reunião que houve, a gente, claro que ficou chateado, porque havendo uma reunião onde estava o presidente da Coab, o deputado Valmir Comim, convidou as pessoas para estar lá nessa reunião, mas nós não esperávamos ser convidados por eles, e sim pelo prefeito, no qual a gente é do mesmo partido. Nos deixou bem chateado, mas não só por isso, mas para a gente poder realmente se dedicar à vereança. De qualquer forma, Dailton Feuser reforça que mantém relação cordial com o prefeito e os dois devem se reunir em algumas semanas para colocar os pingos nos is. Tudo pelo bem da cidade. Sempre tivemos uma relação cordial, não temos problema, mas não tivemos nenhuma conversa, porque logo em seguida, após o meu pedido de licenciamento, ele também entrou nesse recesso. Depois do recesso dele, na volta, com certeza estaremos conversando com ele, porque ele é o prefeito e a gente precisa dele na nossa região. Esperamos que esse ano seja um bom ano para a região e precisamos trazer melhorias para toda a cidade. Mesmo deixando a presidência do partido, o vereador reforça que continua atuante na Câmara e já se reuniu com os colegas para alinhar as decisões deste ano. E falando na bancada do PSDB, talvez ela termine o ano com um integrante a menos. Temos pontos que iremos trabalhar junto, como somos de regiões diferentes, claro que alguns puxam para projetos mais para a sua região, mas com certeza a bancada é coesa. Também somos 5 vereadores, porque ainda o Júlio ainda faz parte da nossa bancada, tem participado. Enquanto não tiver a desfiliação dele, não sei se vai haver a desfiliação, porque não existe nada de concreto, ele tem participado e ele é do PSDB.
Hélio César, prefeito de Siderópolis, irá comandar a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. O alemão, como é conhecido, substitui o prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magaim, como novo presidente da ANREC. A Associação de Municípios da Região Carbonífera trocou de comando nesta quinta-feira. Com o fim do mandato do presidente Ademir Magaim, quem assumiu foi o prefeito Hélio César, de Siderópolis, que já sabe muito bem o que irá encontrar pela frente. Com bastante tranquilidade, a ANREC é uma entidade representativa política dos 12 municípios. E quem define a pauta a ser defendida pelo presidente são os 12 prefeitos. Então, temos algumas pautas que a gente acha que deve ser defendida, colocar a economia como uma pauta importante, tendo em vista a retomada do crescimento, para que junto com a Associação Comercial e Industrial de Siderópolis, de Criciúma, e dos outros 11 municípios, a gente consiga criar um impulso político representativo para que a gente crie um ambiente bom de negócio. Fora isso, nós temos dificuldades em relação à saúde. Temos o Hospital Santa Catarina, materno-infantil, que temos que negociar com o governo do estado para definitivamente estadualizar. Em vez de fazer vaquinha com os municípios, não podemos sobrecarregar a Criciúma, mas acho que é uma responsabilidade do governo do estado, como é em outras regiões. O Hospital São José é sempre o nosso hospital de alta complexidade e de referência, né? E fora isso, nós temos uma logística que temos que defender, tendo em vista a nossa infraestrutura de porto, aeroporto e duplicação de BR-101, a nossa via rápida, agora a revitalização da 445, também a revitalização de Lauro Miller a Orleans, nós temos também a Serra do Rio do Rastro. Então, nós temos pautas que quem vai definir vai ser os 12 prefeitos e o presidente vai defender as pautas que os 12 municípios colocarem na mesa. Para eleger o representante dos 12 prefeitos dos municípios da região, é aplicado um sistema de rodízio entre os partidos com maior número de eleitos. Anteriormente, a responsabilidade estava com o Partido Progressista e agora o PMDB decidiu internamente quem seria o novo presidente. Eu estava como vice-presidente e tive a confiança e a compreensão do prefeito Jair, do prefeito Muriel, do prefeito Jorge, de a gente estar à frente esse ano, do qual eu agradeço a confiança não só dos meus colegas do PMDB, como de todos os prefeitos e as prefeituras da nossa região carbonífera, do qual a gente vai colocar como um desafio para a gente defender as grandes causas que travam o desenvolvimento e a felicidade das famílias da região carbonífera. Embora tenha sido eleito como prefeito em Siderópolis, o novo presidente garante que será imparcial nas decisões tomadas à frente da ANREC. É uma função, um desafio muito grande, pessoal, e haveremos de colocar os interesses da região carbonífera acima de qualquer interesse de um município individual. Que a gente olhe para trás e aprenda com o que passou e a gente tenha esperança de dias melhores. O ano de 2018 temos certeza que vai ser a grande retomada econômica da nossa região carbonífera. A seguir, iniciou hoje ano letivo nos Centros de Educação Infantil da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. O relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, do PPS, entregou um novo texto e confirmou as mudanças já esperadas na proposta. Entre elas, a redução do tempo de contribuição e aposentadoria para cônjuges de policiais mortos em combate. As mudanças sugeridas são para conseguir mais votos. A ideia do governo é ter a reforma da Previdência aprovada na Câmara até o dia 28 deste mês.
Durante uma entrevista coletiva na Câmara, o deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, afirmou que o novo texto representa o que é consenso na base de apoio governista, mas ainda pode haver mudanças sugeridas pelos deputados, desde que isso resulte em mais votos favoráveis. O governo corre atrás do tempo para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma na Câmara. Na nova proposta, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para os trabalhadores do regime geral. O texto anterior, aprovado na Comissão Especial da Casa, era de 25 anos. Para os servidores públicos, o tempo mínimo continua sendo de 25 anos. Nos dois casos, quem quiser receber valor integral da aposentadoria terá de contribuir por 40 anos. Com a intenção de agradar e conseguir votos da bancada da bala, que atualmente é composta por 21 deputados, o relator explicou que a nova proposta permite o pagamento de pensão integral a mulheres e maridos de policiais federais, rodoviários federais, civis e legislativos que morrerem exercendo suas atividades. Para o trabalhador rural, nada muda. As regras continuam as mesmas. Homens podem se aposentar com 60 anos e mulheres com 55 anos. Ambos precisam ter 15 anos de contribuição. E, por fim, no texto da atual proposta, nada muda também quanto ao benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para receber o valor, o idoso deve ter no mínimo 65 anos e não precisa ter contribuído para o INSS. O valor do benefício não pode ser menor do que o salário mínimo. Outras reivindicações que também já tinham sido feitas por partidos, inclusive da própria base aliada, por enquanto ficaram de fora. Como, por exemplo, uma regra de transição mais flexível para servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003 e a possibilidade de se acumular pensão e aposentadoria acima de 2 salários mínimos. Mas o relator Arthur Maia garantiu que não se mexe mais no texto e que qualquer nova reivindicação vai depender das discussões no plenário. A reforma é uma necessidade do Brasil e não adianta fazer concessões para aqueles que estão contra a reforma. Precisamos de ter os 308 votos para conquistar essa votação. Então, ao longo do processo legislativo, que vai se iniciar dia 19, teremos a oportunidade de ouvir, de conversar, de ceder, de avançar, de fazer todas as modificações que estão aí postas e colocadas. O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, que participou da coletiva ao lado do relator, afirmou que só haverá votação se o governo tiver os votos necessários até o dia 19 e que todo o empenho do governo será para aprovar a reforma até o dia 28 de fevereiro. Nós vamos submeter uma matéria como essa de responsabilidade e que tem efeito sobre o nosso país, sem que haja a plena convicção de sua aprovação no plenário. Nós vamos trabalhar para isso e, se Deus quiser, até o dia 28, eu espero podermos, a partir desse texto, construirmos esse cenário junto com a base para aprovação. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que fevereiro é o limite para aprovar a reforma da Previdência. Ele se reuniu com representantes de centrais sindicais. No encontro, os sindicalistas pediram que o deputado retire a reforma da Previdência da pauta da casa. O deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT na Câmara, falou sobre a nova fase de mobilização contra a reforma. O governo continua insistindo em não ter uma palavra sobre a questão do combate à sonegação. O governo não tem coragem, quando discute a questão do equilíbrio das contas públicas, de pautar temas que são fundamentais para o povo brasileiro, como a questão do teto salarial, como a questão do fim dos privilégios, das distorções. Do nosso ponto de vista, a mudança que a sociedade espera é a mudança de atitude por parte do governo, com a consequente retirada dessa proposta. Iniciaram hoje as aulas dos Centros de Educação Infantil da AFASC. Aproximadamente 5.000 crianças voltaram às aulas nos educandários administrados pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. Hoje foi dia de volta às aulas para os 5.000 alunos atendidos pela FASC. E em todos os 33 centros de educação infantil, um cronograma foi desenvolvido para que as crianças não sofram nenhum impacto com a mudança de rotina.
Nós temos o projeto agora que vai até final de março, que é o acolhimento, né, e a adaptação tanto das crianças quanto da família. Porque não é só as crianças novas que estão chegando, mas aquelas que ficaram o período de férias, não participaram da colônia, elas têm também um momento de serem acolhidas, né, de reconhecer um novo local. Então, até o final de março, a gente trabalha com esse projeto. Mas para que os pequenos não ficassem ociosos em casa neste período sem aulas, a associação realizou uma colônia de férias, evento já tradicional no município para receber alunos da FASC de forma segura e divertida. Todos os anos existe a colônia de férias, né, há bastante tempo já, e aí a gente tem a colônia para dar essa garantia ainda que o pai tem como deixar as crianças, e agora no dia 8, hoje, retornando às atividades. Então é um pouco diferenciada, porque a colônia era diversão. Hoje a gente começa efetivamente com as práticas pedagógicas. E no CI Pequeno Polegar, que fica em um prédio anexo à FASC, não foi diferente. Os alunos voltaram às aulas e a equipe de profissionais fez de tudo para que eles se sentissem bem-vindos. Realmente a situação, né? As crianças muitas eram muito empolgadas de volta à escola. Os pais também nos deixando bem tranquilos, né? E eles também saíram daqui tranquilos. Alguns, como são novos, ficaram meio apreensivos. Portanto, eles nos dão a confiança de deixar o seu filho aqui. E com isso, eles passam o quê? Segurança para nós. Alguns já ligaram para ver como é que estão. Hoje é o dia que tem um pouco de choro, que é normal de uma adaptação de uma criança, né? Sabendo respeitar esse momento da criança. Neste período de adaptação, além dos alunos, tem outro pessoal que sofre bastante, os pais, mas eles podem ficar despreocupados. Queremos só que os pais fiquem bem tranquilos, bem acolhidos, né? Principalmente aqueles que estão levando seus filhos pela primeira vez, que a gente trata com bastante carinho, né? Bastante amor. A gente tem um lema que diz que a gente cuida, zela e ensina também. Então, que eles tenham bastante tranquilidade. Mesmo com o início do ano letivo, ainda é possível encontrar vagas disponíveis em alguns CIs do município. Dependendo da região, ainda há possibilidade, sim, de matrículas. Aí cada pai tem que procurar a sua região. Se não tiver, vai ser ofertado em outro lugar, dependendo da idade da criança, né? Ou procure diretamente aqui a FASC, que a gente passa todas as informações. A seguir, Tigre vai a São Caetano buscar empate e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço dos casos de febre amarela no Brasil. De julho do ano passado até agora, 98 pessoas já morreram por causa da doença. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde reúnem informações de todas as secretarias estaduais de saúde. Entre 1º de julho de 2016 e 6 de fevereiro de 2017, foram 509 casos confirmados, com 159 mortes. No mesmo período, entre 2017 e 2018, foram 353 casos confirmados e 98 mortes. Segundo o boletim atual, foram notificados 1.286 casos suspeitos até 6 de fevereiro, sendo que 510 foram descartados e 423 continuam em investigação para saber se é febre amarela. Os estados mais afetados pela febre amarela são Minas Gerais, com 164 casos, e São Paulo, com 161. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo segue o cronograma de vacinação e espera que no fim do primeiro semestre, quase toda a população do estado já esteja vacinada. De acordo com o coordenador do controle de doenças, Marcos Boulos, haverá doses suficientes para atender todo mundo. Febre amarela é uma doença evitável ou prevenível apenas por imunização.
E, obviamente, é prevenível se as pessoas não vão para locais onde ocorre a febre amarela. Então, nós conhecemos hoje as áreas onde existe transmissão, onde o vírus circula. Até por nós temos monitorando o surgimento de mortes entre macacos e casos humanos. Então, nós sabemos. Então, as pessoas, quando forem se dirigir para regiões onde ocorre febre amarela, ou eles têm que estar vacinados ou usar repelentes para evitar a picada do vetor. E claramente a vacinação protege todo mundo contra a febre amarela, e é assim que nós estamos fazendo. Estamos vacinando o estado, já estamos numa fase avançada de vacinação do estado de São Paulo e pretendemos vacinar todo o estado até meados deste ano. Nessa semana foi registrado o primeiro caso autóctone de febre amarela em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os casos autóctones são aqueles contraídos na própria cidade. O que a Secretaria Estadual de Saúde já sabe é que o paciente trabalhava numa região próximo à mata, em que foi encontrado um macaco morto. Mas ainda não foi confirmado se esse animal morreu por febre amarela. Muito provavelmente, esse indivíduo que trabalhava, o local de trabalho dele é muito próximo à região de mata, onde nós temos a notificação de um macaco que morreu, que nós não sabemos se é febre amarela. Mas, com o fato dele ter adquirido febre amarela naquela região, é possível que esse macaco tenha morrido de febre amarela. A investigação está continuando ainda. Ele adquiriu próximo ao seu trabalho, locomovendo-se, é em São Bernardo, mas é em região de matas. Então, isso próximo à região de matas. Então, pode ter ocorrido aí a transmissão. Bom, agora vamos falar de esporte. O Criciúma foi a São Caetano, na região do ABC Paulista, buscar um empate. Em jogo diante do Azulão, o Carvoeiro conquistou a tão sonhada vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. São Caetano e Criciúma jogaram no estádio Anacleto Campanella pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tigre não se intimidou por estar jogando nos domínios do adversário. E logo aos 10 minutos, Maílson recebeu de Douglas Moreira, invadiu a área, driblou o goleiro Elton Leite e mandou para o fundo das redes. Criciúma 1-0. O tricolor estava bem na partida. Elvis serviu João Paulo, que chutou para fora, assustando o goleiro do Azulão. As jogadas de ataque do São Caetano eram neutralizadas com facilidade pela zaga carvoeira. Nesta jogada, Elvis quase ampliou. A bola desviou na defesa e se perdeu pela linha de fundo. Neste chute cruzado de Douglas Moreira, a bola passou muito perto, quase o segundo gol catarinense. Já neste cruzamento, a bola sobrou para Chiquinho, que de primeira soltou a bomba. A bola passou perto do gol defendido por Luiz. Agora foi a vez de Regis, de cabeça, desperdiçar uma grande chance para o São Caetano. No segundo tempo, a pressão dos donos da casa aumentou. Porém, foi o Tigre que assustou primeiro. Neste cruzamento, por pouco, o ataque tricolor não mandou para o fundo do gol. Aos 5 minutos, a bola foi alçada na área do Tigre. Bobeira do sistema defensivo. E Rafael Costa, na cara do goleiro Luiz, mandou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Mais uma boa jogada de ataque do São Caetano. Carlão tentou surpreender, mas Luiz estava ligado e praticou a defesa. Nesta cobrança de falta, Chiquinho mandou direto e a bola passou por perto da trave carvoeira. E ficou nisso. São Caetano 1, Criciúma também 1. Com o empate, o Criciúma conquistou vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário do Tigre nesta competição será o Cianorte do Paraná. Sábado, o tricolor voltará a atuar pelo Campeonato Catarinense. Diante do Internacional de Lages na Serra Catarinense, o Carvoeiro tentará deixar a última posição do campeonato estadual. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.